Beleza, futuro servidor da UEAP. Vamos lá dar sequência à nossa aula. Na última aula, nós paramos... Só um minutinho. Na última aula, nós paramos aqui, nas observações que te farão lembrar dos conceitos na hora da prova. Se você memorizar isso aqui, meu amigo, já era. Tá? Leia, releia, leia mais uma vez. Assista o vídeo 1, 2, 3, 4 vezes, até a prova você vai poder assistir várias vezes, você não irá se arrepender. São 5 questões que farão a diferença na sua prova, com certeza. Tá? Tem muita gente que está perdido nessa lei, porque quer somente ler, né? Baixou a lei e está somente lendo, mas não vai conseguir compreender. E mais ainda, você não encontra questões relacionadas a essa lei, questões de prova, e a gente vai trazer para ti aqui umas questões de prova, beleza? Então faça isso. A gente parou aqui e vamos avançar para os objetivos. Objetivos é bem tranquilo, apenas um artigo, você faz a leitura e você vai compreender quais são os objetivos dessa lei. Por que a lei foi desenvolvida, qual é o objetivo, o que ela visa, o que ela quer de fato. Então a lei, primeiro, ela quer a máxima eficiência do desempenho da missão institucional da universidade. Ela quer a máxima eficiência. E quando falar em máxima eficiência, você já sabe que está falando dos objetivos da lei. Quando falar de valorização do servidor técnico-administrativo efetivo, incentivando a constante aperfeiçoamento, também estamos falando de objetivos. A lei, ela quer valorizar o servidor administrativo, ela quer incentivar ao constante aperfeiçoamento, até porque o aperfeiçoamento, a capacitação, é o direito do servidor. Então a lei, ela busca isso. E além disso, ela busca reconhecer o mérito individual do servidor através de regras. A lei vem trazendo regras objetivas e razoáveis para a sua progressão funcional. Lembra lá que nós falamos do padrão? Pois então, a lei criou os padrões de progressão justamente para isso, para reconhecer o mérito individual de cada servidor. Vai ser feito lá a avaliação do servidor lá em cada interstício, a cada 18 meses, e a cada 18 meses esse servidor vai avançar no padrão, no sentido horizontal. Certo? Então não tem muito segredo com relação a objetivos. Coloca isso aí no flashcard, anota, imprime, não sei, faz qualquer coisa, coloca na porta do teu quarto, que você vai gravar em uma semana, você já grava quais são todos os 3 objetivos da lei. Perfeito? Então vamos avançar aqui. Vamos falar do pessoal técnico administrativo. Lembrando que após você assistir essas aulas, a aula 1 você já assistiu, você vai ter que ir lá para ler e ler tudinho na ordem que está lá. Tá? Aula 1 você fez a leitura lá do artigo 1º, do artigo 2º, falamos de objetivos e você vai ler o artigo 3º. Estamos entrando aqui na parte do pessoal técnico administrativo, que é o quadro técnico. Você vai ler o artigo 4º, o artigo 5º e assim sucessivamente. Beleza? A cada aula que a gente vai tendo, é obrigatório você ler o conteúdo e após a leitura do conteúdo você vai para as questões de prova, beleza? Vamos lá, falando sobre o pessoal técnico-administrativo. É o corpo técnico-administrativo efetivo da universidade. Ele é composto por cargos de nível médio, nível superior e nível médio técnico. Tá? Estão aqui os cargos, ele funciona aqui. O corpo administrativo, ele comporta cargos de nível superior, cargos de nível médio técnico, cargos de nível médio. Beleza? Lembrando que essa lei ela é apenas dos técnicos administrativos efetivos, tá? Lembre-se disso. Técnicos administrativos efetivos. Beleza? Do ingresso. A lei diz que a investidura no cargo de provimento efetivo, lembra do servidor efetivo que a gente viu na primeira aula, ela dar-se-á mediante a aprovação em quê? Concurso público. Né? Ou seja, para você se tornar um servidor efetivo, você precisa ser aprovado no concurso público. Esse concurso público ele será de provas ou de provas e títulos. Beleza? Essa é a maneira de você ingressar no serviço público. Não é? Do estágio probatório, que também nós já vimos lá no início, é um dos conceitos, lá um dos 16 conceitos. Vamos lá, vamos ver o que a lei diz. O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, tá? Um desses cargos, ficará sujeito ao estágio probatório. Todo servidor é sujeito a esse estágio probatório, tá? Que é de 3 anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objetivos de avaliação obrigatória. Ah, eu não quero ser avaliado? Não existe, não viaja. Essa avaliação é obrigatória, tá? Em conformidade com as regras gerais estabelecidas na lei,
da Constituição de 88 e específicas definidas em resolução aprovada pelo Conselho Universitário e proposta pela Comissão Permanente. Então, lembre-se que essa avaliação ela está em conformidade com a Constituição Federal. Existe um artigo na Constituição Federal que trata sobre esse período probatório, tá? Sobre o estágio probatório, e também existe essa parte específica aqui na lei que trata sobre isso. E além disso, né, teremos a resolução aprovada pelo Conselho Universitário, lá da UEA, e proposta pela Comissão Permanente de Técnicos, que é a CPTEC. Essa comissão aqui é importante, eu acho bem possível ver alguma questão falando sobre isso, porque ela tem uma formação, tem os objetivos, e eu já trago aqui de antemão para vocês uma informação sobre ela. A CPTEC é formada por 7 técnicos administrativos, não é 8, não é 9, não é 10, são 7, tá? Também não são 5, e eles são efetivos, tá? Entenda que o corpo técnico-administrativo não quer dizer que todos os servidores são de cargo de nível médio técnico, tá? Eles são superior, médio técnico e médio. Não vão confundir as coisas, pelo amor de Deus. Então esse aqui é bem tranquilo, depois você vai ler o artigo 4 e o artigo 5º, e você vai conseguir compreender, porque a gente já desmembrou isso aqui para ti, e está bem fácil a compreensão. Conteúdo tranquilo, não tem para onde correr, tá? Próximo slide, vamos falar das atribuições gerais, artigo 7º e artigo 8º da lei. Quais são as atribuições gerais, né? Primeiro, executar o quê? Atividade técnica, de acordo com o cargo ocupado, a qualificação profissional e a escolaridade para organização, coordenação, supervisão técnica. Bem, nesse slide aqui eu coloquei uma observação importante para ti. Lá dos objetivos tu viu que tu tem que estar no lugar da lei, né? Qual o objetivo da lei? O que a lei busca? E aqui são as atribuições, são missões que a lei vai passar para o servidor, vão passar para ti. Qual é a tua missão lá dentro? Qual é a tua atribuição geral, né? Tem as atribuições específicas de cada cargo, mas as atribuições gerais estão aqui. E possivelmente vai ser isso que vai ser cobrado em prova, vai ser as atribuições gerais, não as específicas. Porque são muitos cargos, eles vão criar uma questão para cada cargo. Mas, lê lá sobre as tuas atribuições específicas. Tu tem a lei em mãos, é só tu ler que tu vai entender quais são as atribuições do cargo que tu vai estar prestando concurso público. Só tomar uma água aqui, só um minutinho. Então, aqui da parte das atribuições gerais, tu vai lembrar dos verbos. Tá? Contribuir, colaborar, auxiliar, apoiar, contribuir, executar. Executar, colaborar, auxiliar, apoiar, contribuir. Beleza? Dá total atenção aos verbos que tu vai entender que a questão está falando sobre as atribuições. Quais são as atribuições? Executar atividades técnicas, papapá, colaborar, auxiliar, apoiar, contribuir nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, contribuir para o desenvolvimento institucional. Então, é bem tranquilo também, basta tu dar uma lida na lei que tu vai desenrolar isso aqui tranquilo, mas tem coisa mais importante para a banca cobrar. Não que isso aqui não seja importante, mas só que isso aqui é bem mais tranquilo de tu entender, beleza? Foca nos verbos. Executar atividade técnica de acordo com o cargo ocupado, a qualificação profissional e a escolaridade para organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de laudos, pareceres, estruturação, planejamento e execução de tarefas administrativas e técnicas fundamentais para o desenvolvimento das atividades fins. Colaborar, auxiliar, apoiar, contribuir nas atividades de ensino e extensão e contribuir para o desenvolvimento institucional. Um tópico bem tranquilo, 2 artigos aí que você vai matar fácil. Agora aqui você precisa ter um pouquinho mais de atenção, porque fala sobre as funções de confiança. Tá? Esse esquema poderá ser cobrado em prova. Muita probabilidade, muito grande. Porque isso aqui embaralha um pouquinho. Mas aqui a gente já desmembrou e tu vai entender perfeitamente. Com relação às funções de confiança, existe a função de confiança e a função de confiança gratificada. E o cargo em comissão. Tá? O artigo 8º diz o seguinte: as funções de confiança previstas na Lei 1114 de 2007, serão exercidas exclusivamente por servidores do quadro de pessoal efetivo técnico-administrativo da Universidade do Estado do Amapá, salvo
as funções gratificadas, reservadas aos servidores do quadro de pessoal efetivo docente da Universidade do Estado do Amapá, prevista no artigo 14 da Lei nº 1743 de 2013, e os cargos em comissão serão preenchidos por servidores do quadro de pessoal efetivo da Universidade do Estado do Amapá, no percentual de 90% do total dos cargos em comissão. Então, assim, existe no serviço público as funções de confiança, os cargos de confiança, né, funções de confiança, e os cargos em comissão. Os cargos em comissão são aqueles cargos que não são efetivos, né? São de livre nomeação. Porém, a lei diz que desses cargos em comissão, 90% terão que ser preenchidos por servidores efetivos, né? Da Unifap. A lei específica da Unifap diz que 90% serão de servidores efetivos. Tanto faz se são técnicos ou se são docentes. 90%. É o que a lei diz. E somente 10% serão de livre escolha e nomeação. Tá? 10% será aberto aí ao público. Indicação política e tudo mais. Com relação às funções de confiança, elas são exclusivas para técnicos administrativos. Se a lei fala em função de confiança, somente função de confiança, se aparecer lá na lei, função de confiança, não sei o que, é exclusiva de servidor técnico administrativo, efetivo. Tá? Não esqueça dessa palavra, efetivo. Então, elas são exclusivas para servidores do quadro efetivo. Porém, as funções de confiança gratificadas, elas são reservadas aos efetivos do quadro docente. Tá? Então, bem atenção. Esse tópico aqui, imprime isso, cola na porta do teu quarto, na cabeceira da cama, que isso aqui possivelmente pode ser uma questão de prova também, tá? Que ali ela tem esse embaralhado aí que pode confundir a cabeça do concurseiro. Mas você é um concurseiro master aí do projeto servidor público, você não vai cair nessa pegadinha. Você vai lembrar que função de confiança exclusivamente para servidor efetivo técnico administrativo, salvo as funções de confiança gratificadas, que são reservadas aos servidores efetivos do quadro docente. A única possibilidade de ter servidor que não é efetivo é no cargo em comissão. Na função de confiança não existe possibilidade de ter servidor não efetivo. Se ela for gratificada, é do corpo docente. Se for somente a função de confiança, sem gratificação, é do técnico administrativo, exclusiva. Beleza? Gravou isso aqui, tá de boa, pode vir questão. Vamos lá. Esse tema aqui é um tema que é meio chatinho, porque é muito texto, mas a gente conseguiu desenrolar aqui para ti e tu vai entender o que quer dizer. Ele fala da implantação do quadro de pessoal. O que seria isso? Bem, o artigo 9º e o 10º da lei refere-se aos antigos cargos existentes na OEAP, que por ocasião da nova lei faculta o direito à opção de enquadramento na tabela 3 da lei atual. Desde que essa tabela 3, ela trata lá sobre os cargos, tá? Desde que preencham alguns requisitos. Caso seja aceito, o termo será irretratável e o cargo ficará vago, logo será extinto. O que quer dizer especificamente? Que um servidor antigo da OEAP que queira passar para o novo quadro de técnico administrativo efetivo, e quer ser amparado por essa nova lei, que é a Lei 2231 de 2017, ele tem que assinar um termo. Se ele assinar esse termo, ele é um termo irretratável, e além desse termo, ele tem que atender a alguns requisitos. Os requisitos são esses que estão aqui, tá? Existem requisitos comuns a todos os cargos e alguns requisitos específicos. Você vai ver que é bem tranquilo também. E os cargos são somente esses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cargos. De todos esses cargos aqui, o único que não tem muita semelhança de nomenclatura é esse aqui, que está marcado em vermelho, que tu já vai conhecer. Tá? Então entendam que o artigo 9º e o artigo 10º, ele faz referência aos antigos cargos existentes na OEAP. Tá? Que os servidores que quiserem optar pela nova lei é facultativo, ele não é obrigado. Né? Se ele quiser permanecer amparado pela lei antiga, ocupando o mesmo cargo, a mesma nomenclatura do cargo dele, tranquilo, ele pode ficar. Mas se ele quiser ser amparado pela nova lei, quiser ser enquadrado na nova tabela, isso é facultativo. Se ele aceitar, o aceite dele vai ser irretratável, tá? Ele não pode voltar atrás. Aceitou, já era. Assinou o termo, esse termo já vai ser publicado no diário oficial, e já era. Aí ele precisa ver se ele se enquadra aqui nos requisitos também,
tá? Os requisitos são tranquilos. E a partir de então, né, sendo aceito, tudo ok, o nome do cargo dele vai mudar, ele vai se enquadrar numa nova tabela de remuneração, uma nova tabela de nomenclatura de cargos e tudo mais, beleza? Bem, os cargos são esse aqui, os novos cargos da lei, tá? O cargo técnico em mineração e materiais de laboratório, cargo técnico agrícola, cargo técnico em agricultura e pesca, da área de laboratório, cargo técnico de floresta. O que a gente deve observar aqui? Qual é o requisito comum a todos esses cargos? Ele precisa ter nível médio técnico. O servidor precisa ter nível médio técnico. Digamos que o servidor está lá, digamos que ele é um assistente de laboratório, mas ele entrou na OEAP tendo nível médio. Tá? E ele continua com nível médio, ele não fez curso técnico. Ele pode entrar aqui? Não, ele não pode. Porque precisa ter nível médio técnico. Ah, ele tem nível superior? Não, precisa ter nível médio técnico. Então, o nível médio técnico, ele é um requisito comum a todos esses cargos aqui, que estão disponíveis na lei. Beleza? Outro requisito, ele precisa pertencer ao quadro da OEAP. Claro, né? Tem que ser pertencente, já tem que fazer parte do atual regime. Se ele pertence, se ele não foi afastado, não foi exonerado nada, beleza. Ele está fazendo parte do quadro do atual regime e tem o curso nível médio técnico, beleza. Ele já atendeu mais de 50% dos requisitos. Tá? O outro requisito, ele tem que ser ocupante de algum cargo que tenha relação com o novo cargo. Tá? Qual é a relação? O técnico em mineração, digamos que eu quero ser um técnico em mineração de materiais de laboratório. Eu preciso ser um assistente de laboratório da UEAP. O antigo assistente de laboratório vai se tornar um técnico de mineração de materiais, de mineração e materiais de laboratório. Ou seja, o antigo assistente de laboratório em mineração e materiais, ele vai se tornar o técnico em mineração, se ele tiver nível médio técnico. Tá? O ocupante do cargo assistente de laboratório da área agrícola, ele vai se tornar um técnico agrícola se ele tiver um nível médio técnico. Tá? O assistente de laboratório da arquitetura e pesca, ele vai se tornar um técnico em agricultura e pesca se ele tiver um nível médio técnico. Beleza? Então entendam isso. Tem aqui assistente de laboratório da área florestal, o técnico florestal vai se tornar um técnico florestal. E tem esse outro cargo aqui, que é o cargo ocupante do cargo técnico em informática, ele vai se tornar o técnico em tecnologia da informação. É a única observação, a maior observação que eu tenho que fazer aqui. O resto é tudo tranquilo. Técnico em eletrotécnica vai se tornar o técnico em eletrotécnica na nova tabela, porque ainda existe, vai existir na nova tabela esse cargo. O técnico em eletrônica vai se tornar um técnico em eletrônica na nova tabela, contando que ele tenha um nível médio técnico, beleza? Se algum desses servidores aí dos cargos antigos tiverem somente nível médio, já era, ele não vai poder ser enquadrado nessa nova tabela. Então é isso, são mais dois artigos que você vai compreender tranquilamente a partir de agora. Vamos falar aqui sobre a CPTEC. O que é a CPTEC, né? Creio que nós já falamos aqui no início, acho que na primeira aula sobre ela, já tivemos um slide que falava sobre ela. E a CPTEC nada mais é do que a Comissão Permanente de Pessoal Técnico-Administrativo Efetivo. É aquela comissão formada por 7 técnicos administrativos do quadro efetivo. Tá? Essa comissão ela é permanente, né? Ela que é responsável pelo interstício avaliatório, pelas avaliações, e tem outras funções aí. Qual é a incumbência dela? É prestar assessoramento ao conselho universitário, tá? O que ela faz? Ela planeja, formula e acompanha. Planeja, formula, acompanha e executa. O que faz a CPTEC? Planeja, formula, acompanha e executa. O que ela faz? Ela planeja, ela formula e acompanha a execução da política de pessoal técnico administrativo efetivo. Ela trata somente do quadro de técnico administrativo efetivo. Tá? A CPTEC planeja, formula e acompanha a execução da política de pessoal técnico administrativo efetivo. A primeira comissão. Quem convocou a primeira comissão? O reitor da UEAP, né? O reitor da época foi quem convocou, porque a lei, ela, nesse tópico aqui, ela retrocede, né? A lei é de 2017.
E a lei diz isso, que foi convocada pelo reitor. Em qual prazo? Prazo de 90 dias da publicação. São algumas informações importantes que, se de repente cair na sua prova, você vai lembrar. A composição ela é formada por 7 servidores técnico-administrativos, que serão eleitos em Assembleia Geral. Isso ainda permanece, todas as vezes que tem eleição, serão 7 servidores técnico-administrativos efetivos eleitos em Assembleia Geral. Quem pode participar? Qualquer membro da carreira de servidor técnico-administrativo efetivo poderá votar e ser votado, né? E as atribuições da CPTEC ela é definida por resolução. A primeira comissão permanente que foi eleita, ela já criou essa resolução para as demais. Ou seja, hoje em dia já existe uma resolução com as atribuições da CPTEC. Ela foi criada pela primeira comissão. Beleza? Mas são essas as informações que você precisa entender, precisa saber sobre esse artigo. Só dei uma desmembrada aqui para você entender melhor. Vamos lá. Agora aqui nós vamos entrar no desenvolvimento da carreira. Aqui é onde as questões podem surgir com maior facilidade, né? A banca pode querer pegar aqui e criar uma ou duas questões relacionadas a esse tópico. Mas você não vai perder essas questões, né? Somente. Então vamos lá, falar aqui rapidamente desse tópico de desenvolvimento da carreira e depois a gente entra na próxima aula, fala sobre progressão e promoção. O que você precisa entender nesse tópico aqui? Que o desenvolvimento da carreira, ela se dá através das classes, né? Essas classes aqui são o desenvolvimento da tua carreira. A tua carreira, ela está diretamente ligada à classe. Ela segue aqui esse sentido vertical. Você sai da classe A, vai para a classe B, vai para a classe C, D e E e assim até se aposentar. Beleza? Então você iniciou aqui na sua classe A, você vai percorrer todo esse caminho aqui até chegar na classe B. Você vai ter que passar por todos esses padrões, tá? Você vai passar na classe A, você vai passar pelo padrão 1, padrão 2, padrão 3, padrão 4, até ser promovido à classe B. O desenvolvimento da carreira está diretamente ligado à ocorrência da promoção, a sua promoção, a promoção do servidor público, certo? Então aqui, cada evolução de padrão, cada progressão de padrão, o salário do servidor ele aumenta 2,5%. Você está recebendo hoje aqui R$1.000, você está recebendo R$1 aqui, digamos, passar para a próxima progressão aqui, você vai receber 1,5% a mais. Tá? Sou péssimo em matemática, mas é isso aí. 2,5%. Bem, você começou aqui na classe A, você vai progredir do padrão, você vai iniciar no padrão 1, classe A, padrão 1. Tá? Quando você completar o seu período probatório, você vai ganhar duas progressões. Por quê? Porque a lei não permite que o servidor em período probatório receba progressões, né? Só após a aprovação. Então, quando você for aprovado, qual vai ser o seu bônus? Você vai receber 2 progressões. Você vai sair do padrão 1 e vai para o padrão 3. Beleza? O interstício mínimo é de 18 meses para cada movimento de padrão. Movimentar do padrão 1 para o 2, do 2 para o 3 e assim sucessivamente. Aí você movimenta daqui para cá, para a classe B também, 18 meses. Entendeu? Quando você sair desse padrão para cá, para esse primeiro padrão aqui da classe B, você vai receber mais 2,5%. Ou seja, a cada movimento de padrão você recebe 2,5%. A cada movimento de classe, tá? Saiu daqui, passou para cá, também 2,5%. Por isso que o 2,5% ele está aqui, está em todos. Então aqui você consegue visualizar, nós temos 4 padrões por classe, tá? Totalizando 20 padrões. São 4 padrões por classe, são 5 classes. Você recebe 2,5% a mais no seu vencimento base, tá? A evolução do padrão ela é horizontal, a evolução da promoção ela é vertical. Beleza? O interstício é 18 meses, aqui também é 18 meses para elevação de classe, aqui para progressão, que é o movimento do padrão, também é 18 meses. Com esse movimento do padrão ocorre a progressão, e com esse movimento de classes, quando você começa a passar de uma classe para outra, está ocorrendo a promoção. Só que é bem tranquilo mesmo a partir desse quadro, porque se você somente ler, você não vai entender. Mas você observando esse quadro, você consegue visualizar todos os artigos dentro desse quadro. Perfeito? A elevação do servidor estável da última referência de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior é aquela e superior àquela a que pertence. Isso é chamado de promoção, tá?
essa elevação do servidor